Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, atendendo a alguns pedidos, várias pessoas vieram, me chamaram no Facebook, perguntaram se eu podia explicar um pouquinho do que estava acontecendo na política nos últimos dias, porque quem está mais acompanhando o noticiário percebeu que nos últimos 15 dias a política brasileira realmente passou por um período bastante movimentado. Então, eu vou fazer esse vídeo para tentar explicar um pouco para vocês do que andou acontecendo e como eu fiz a enquete no site Reconhecida e a maioria das pessoas escolheram para que o Reconhecida passe a abordar um pouco sobre a política nacional, então nada melhor do que começar apresentando um pouquinho do cenário atual para que a partir daqui nós possamos continuar vendo os desdobramentos do que já vem acontecendo desde comecinho de março ou mesmo antes disso. Então eu tenho aqui uma colinha para facilitar a apresentação para vocês. Então, tudo isso que está acontecendo nos últimos dias teve princípio basicamente com a delação do senador Delcídio do Amaral. Então ele fez uma delação contando muita informação e jogando muita lenha na fogueira, apresentando muitos nomes de políticos, senadores, deputados, várias pessoas supostamente envolvidas em corrupção no nosso país. Depois dessa delação, que foi mantida sob sigilo por um tempo, ainda aconteceu a condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar depoimentos para a Polícia Federal de São Paulo, que acabou não agradando muitas pessoas, mas foi uma coisa que aconteceu no começo de março ainda. Depois disso, a presidente Dilma disse que já vinha querendo o presidente Lula como ministro do seu governo para ajudar na articulação política. Mas o presidente Lula parecia que não queria, o ex-presidente Lula parecia não querer aceitar o cargo de ministro. Isso tudo foi o que aconteceu no comecinho de março. Já partindo para o meio de março, numa sexta-feira, dia 11, apareceu um mandado de prisão preventiva contra o ex-presidente Lula, lá em São Paulo. Não tinha nada a ver com a Lava Jato ainda. E então, isso foi numa sexta-feira, véspera de manifestação. Porque no dia 13 ocorreram manifestações contra a corrupção, contra o governo, e foi num domingo. Então era uma data simbólica, dia 13. Então foi uma manifestação que teve contra o governo. Depois disso, na semana seguinte, a presidente Dilma oficializou, lançou uma nota para a imprensa falando que sim, o presidente Lula seria ministro de seu governo para que pudesse, entre outras coisas, auxiliar na articulação política, porque, como todos muitos sabem, a presidente Dilma está passando pelo processo de impeachment, que foi aprovado, o rito foi julgado no Supremo Tribunal Federal e agora ele está em tramitação. Foi eleita uma comissão e o impeachment já está, a comissão já está avaliando o processo de impeachment na Câmara. Então, no dia 15, a presidente Dilma anunciou que sim, o presidente Lula aceitou ser o ministro do seu governo. E no dia 16 de manhã, ela fez a nomeação formal do ex-presidente e, naquele momento, ministro-chefe da Casa Civil, Lula, né? E também Mauro Lopes, do PMDB, ele foi nomeado como ministro da Secretaria da Aviação Civil. Tudo isso estava acontecendo enquanto havia um desdobramento da delação de Delcídio. Delcídio deu a delação lá no começo de março, porém, agora na metade do mês tinham saído alguns áudios, tinham sido vazados, divulgados, e o ministro da Educação, o Mercadante, ele estava sendo citado ali, tinha uma gravação envolvendo ele e outras pessoas muito importantes lá de Brasília também. Então, tudo isso acontecendo na mesma semana, Mercadante se defendendo
acusações, o ex-presidente Lula sendo nomeado ministro, o PMDB que já estava meio querendo pular fora do governo, tendo mais deputados nomeados como ministros, e tudo isso acontecendo no começo da semana ainda. Porém, o presidente Lula foi nomeado ministro de manhã. Ainda antes do almoço, foi lançada uma liminar, saiu uma liminar barrando a posse do ex-presidente Lula como ministro. Então, ele não era mais ministro, ele não podia ser ministro a partir daquele momento que havia uma liminar que estava proibindo isso. E com relação a essa nomeação, ela parece não ter agradado muitas pessoas, porque mesmo tendo a liminar proibindo e a nomeação tendo ocorrido de manhã, na parte da tarde já tinham várias manifestações acontecendo por todo o país. Pessoas se manifestaram contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Inclusive, alguns órgãos, algumas mídias, né, alguns veículos de imprensa noticiaram que isso podia ser como nomear o primeiro-ministro, né? Quem tenta fazer um parlamentarismo. Surgiram várias especulações ao longo do dia, mas o que aconteceu foi isso. Lula foi nomeado, mas uma liminar proibiu que ele assumisse. Ao longo do dia, vendo várias manifestações contrárias ao governo, contrárias à nomeação do ex-presidente Lula como ministro. Eis que o juiz Sérgio Moro tirou o sigilo de algumas escutas telefônicas que tinham sido aprovadas pela justiça, e sem o sigilo ficou como a maioria dos outros processos de alcance público. Qualquer um pode ter acesso à informação dos processos que não correm sigilo de justiça. Com isso, a imprensa foi atrás, pegou vários áudios que estavam gravados e começou a divulgar alguns. O principal, que foi muito batido naquele dia, foi a presidente Dilma fazendo uma ligação para o ex-presidente Lula na manhã antes da posse, no dia antes, sabe? Falando que estava sendo enviado para ele um documento que era para ele usar em casos de emergência, caso precisasse. Entende-se que o que estava sendo dito era o papel nomeando ele como ministro. Tanto que essa posse estava marcada para acontecer uma semana depois. Acabou sendo antecipada e aconteceu um dia depois de ser divulgada. Na mesma noite que esse áudio foi divulgado por vários veículos de comunicação, inclusive uma emissora aparentemente esqueceu de cobrir os números e acabou divulgando os supostos números da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, para todo o Brasil, né? Esses áudios divulgados foram tratados pela Advocacia Geral da União como vazamento ilegal, porque estavam mantendo a tese de que o áudio que estava sendo divulgado, ele era de sigilo de Estado, porque envolvia a presidente Dilma, mas quem estava sendo grampeado na ocasião era o presidente Lula e vários outros que estavam envolvidos próximos diretamente com ele. Ainda nesse dia, foi lançada uma edição extra do Diário Oficial para oficializar o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Ou seja, a partir desse momento, o ex-presidente Lula tinha foro privilegiado ou prerrogativa de foro. Bom, continuando, no dia seguinte, a presidente Dilma, em um evento do Minha Casa Minha Vida, fez um discurso defendendo o presidente Lula e falando ainda que as informações que foram divulgadas dos áudios tratava-se de vazamento, que era um crime, era ilegal porque tratava de gravação da presidente da República, que isso não podia ter acontecido. Bom, enfim, na tarde desse dia, a liminar que suspendia a nomeação de Lula foi derrubada pelo Supremo,
Porém, algumas horas depois, outra, dentre várias, acabou sendo lançada também, impedindo que o presidente Lula voltasse a ser ministro. Então ele foi nomeado, mas não pôde ser. Foi suspensa a sua nomeação. Depois essa suspensão foi derrubada, ele voltou a ser ministro e algum tempo depois novamente foi suspendido por outra liminar. Isso só foi resolvido depois, né, depois de alguns dias, quando Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, resolveu que não, Lula não podia ser nomeado naquele momento. Então, isso foi o que aconteceu no dia 17. Além de novas gravações terem sido divulgadas pela imprensa, inclusive gravações onde o ex-presidente Lula falava que tanto a Corte quanto a Câmara dos Deputados eram acovardados. E isso acabou pondo muito fogo, causando muita inflamação no cenário político. Inclusive o PMDB estava já meio querendo pular fora do barco e resolveu marcar uma reunião para o dia 29, terça-feira agora, sabe? Para decidir se continua ou se afasta do governo. E então continuaram havendo manifestações, protestos contra o governo devido a novos áudios que foram divulgados e pessoas que realmente não aceitavam que o ex-presidente Lula fosse nomeado ministro e se propunham a protestar até que isso fosse deixado para trás, que não fosse mais uma ideia viável, que fosse cancelado, suspenso definitivamente. Então chegamos finalmente no dia 18, a sexta-feira, terminando aí a primeira semana. No dia 18, ainda tinha gente que estava desde quarta, tinha feito manifestação quarta, quinta, chegou na sexta-feira cedo. O governo de São Paulo pediu que a PM retirasse os manifestantes da Avenida Paulista. Por quê? Calma lá. Os manifestantes foram retirados porque previamente já haviam reservado a Avenida Paulista para fazer uma manifestação. Então eles iam ter que ceder o lugar, porque eles estavam lá se manifestando por livre e espontânea vontade, sabe? As pessoas não gostaram, não concordaram com alguma coisa e partiram para a democracia direta e foram para a rua manifestar. Mas elas tinham que dar espaço para quem tinha protocolado, feito pedido de usar o espaço, que queriam se manifestar também. E no caso da manifestação de sexta-feira, eram manifestantes a favor do ex-presidente Lula, do governo Dilma e que se diziam contrários ao golpe. O que eles chamam de golpe é o processo de impeachment que está tramitando na Câmara dos Deputados, que inclusive nessa sexta-feira, dia 18 de março, depois de mais de um ano, segundo foi noticiado por vários veículos, teve sessão na Câmara. Geralmente nas sextas-feiras não tem sessão na Câmara porque os deputados vão embora para suas casas, para seus estados, mas nessa sexta-feira o presidente da casa, Eduardo Cunha, que também está sendo investigado em vários casos, ele conseguiu que tivesse quórum para que tivesse uma sessão na Câmara. Isso por quê? Porque o Eduardo Cunha, junto com alguns outros deputados, estão querendo acelerar ao máximo o prazo de 10 sessões que a presidente Dilma tem para apresentar sua defesa contra o processo de impeachment. Ou seja, os deputados estão finalmente trabalhando, ainda que isso não seja praxe, está sendo uma exceção eles trabalharem dessa forma, mas parece que eles estão querendo trabalhar. Os motivos, óbvio, são o processo, o processo de impeachment. Infelizmente não é para aprovarem novas leis e desenvolverem muitos projetos para o bem da população, mas é o primeiro passo. Vamos ver se depois continua-se esse ritmo da Câmara. Então teve as manifestações, teve sessão na Câmara por causa do impeachment, e esse foi o dia 18, a sexta-feira. Então tudo começou na super terça, lá no dia 15, e foi até o dia 18. Depois disso, o clima ficou um pouquinho mais brando, mas continuaram acontecendo desdobramentos. Entre eles, o ministro Gilmar Mendes, que
Ele realmente suspendeu o presidente Lula como ministro, o ex-presidente Lula como ministro, ele disse que não. Isso tinha a cara de que era só para ter prerrogativa de foro, para deixar de ser investigado pela Polícia Federal, na Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro. Então o Gilmar Mendes simplesmente disse, não, ele não pode ser nomeado ministro. Ponto, acabou. Depois disso, continuaram tendo manifestações por todo o Brasil, algumas a favor, outras contra, e a presidente Dilma continua insistindo que a divulgação, o rompimento do sigilo das gravações feitas pelo juiz Moro eram ilegais, que era vazamento, que não podia grampear a presidência, e depois a própria Advocacia Geral da União acabou meio que desviando desse discurso, porque passou a não questionar a legalidade, viu que realmente não era a presidente Dilma que estava sendo grampeada. Ela que acabou ligando para o ex-presidente Lula e por isso o áudio saiu, mas não era ela grampeada. Na semana seguinte, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou a sua defesa no processo que corre contra ele, sabe, falando sobre dinheiro na Suíça. E ele falou que não, a defesa dele foi simplesmente isso. Ele disse que não tem conta no exterior, que não tem conta na Suíça. Então ele está correndo o risco de perder o seu mandato e várias questões podem acontecer. E se ele perder o mandato, outra questão que fica no ar é como que vai continuar esse processo de impeachment e tudo. Então tem muita coisa acontecendo envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e que infelizmente nem sempre tudo é muito noticiado, porque sempre tem uma notícia ou outra da Lava Jato envolvendo grandes nomes da política que acaba roubando a cena. Além disso, o ministro da Justiça, ele fez uma declaração muito polêmica. Ele falou que se sentisse o cheiro de que teve vazamento, ele trocaria toda a equipe que está investigando da Polícia Federal, lá a questão da Lava Jato. Então, ele disse simplesmente isso. Se eu sentir o cheiro de vazamento, eu troco toda a equipe. E isso foi encarado muito mal por parte da população, pela própria Polícia Federal. Inclusive, o Supremo deu 72 horas para que ele explicasse essa declaração dele, porque para muitas pessoas isso soou como uma ameaça. E por fim, né, terminando já essa semana agora de Páscoa, que teve feriados, então acalmou bastante os ânimos da nossa política, deu para todo mundo respirar um pouco, tentar agora se atualizar, se inteirar do que está acontecendo. O ministro Teori Zavascki, ele disse que ele quer que a investigação da Lava Jato, o tangente do ex-presidente Lula, que isso seja entregue, repassado para o Supremo Tribunal Federal investigar. Então, isso foi basicamente o que aconteceu. E só para finalizar, uma coisa que não tem tanto a ver com os grandes nomes da política, mas lá na delação do Delcídio, que estava citando o Mercadante e outros grandes nomes, foi uma gravação que ele fazia parte da delação premiada que o senador Delcídio fez no começo de março. E a pessoa que fez essa gravação foi demitida. Então foi exonerado do cargo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E foi assim, o presidente do Senado simplesmente falou que não há necessidade de explicar que o cargo dele pode ser exonerado, e exonerou. Foi a pessoa que gravou os áudios que entregaram vários nomes no suposto esquema de corrupção, supostos envolvidos. Então ficou também um ar meio estranho, um clima meio tenso devido a essa demissão. Então, isso foi o que aconteceu até agora, e para essa semana a gente pode esperar aí algumas sessões na Câmara, o fim do prazo para a presidente Dilma apresentar sua defesa no processo de impeachment, desdobramentos do caso Eduardo Cunha com relação
ao Conselho de Ética da Câmara. E também presidente Lula, Lava Jato, dia 29, terça-feira, sem dúvidas vai sair o resultado da reunião do PSDB, querendo ou não manter-se junto com o governo. O ex-presidente Lula já estava tentando participar indiretamente do governo Dilma, fazendo articulação política, queria adiar essa reunião do agora dia 29 para o meio de abril, mas infelizmente ou felizmente, depende para quem que você está torcendo nessa história, ele acabou não conseguindo adiar essa reunião. Então agora, terça-feira, vamos saber o que vai acontecer com o PMDB, quais os desdobramentos, o apoio que o governo vai ter na Câmara ou não, se vai conseguir esses 171 votos para barrar o processo de impeachment. Enquanto isso, a OAB já tem outro processo envolvendo renúncia fiscal para a FIFA, e tudo isso que vai acontecer, vocês vão saber, vão acompanhar aqui pelo Reconhecida. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se informado. Quero o feedback de vocês. Querem um vídeo mais curto, mais detalhado? Querem esclarecimentos e informações sobre uma ou outra determinada informação? Escreve aí, deixa um comentário, manda um oi e conforme der, a gente aqui do Reconhecida vai mantendo vocês informados, tá ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, no Twitter, Reconhecida BR, no Facebook, Reconhecida, no Google+, e onde vocês quiserem, vocês encontram Reconhecida. Curtam sempre nossas notícias, acompanhem nosso site www.reconhecida.com.